Pessoal, boa noite. Nós vamos começar a nossa aula de hoje. Tudo bem com vocês? Está todo mundo animado? Hoje, quarta-feira, né? Nosso primeiro dia de live da semana. Está passando muito rápido. A gente já está na quarta live, né? Ainda temos aí mais 4, né? Boa noite. Então, hoje a gente vai entrar, eu estou seguindo o cronograma lá do plano de curso, tá? O plano de curso vocês têm lá no Moodle, então eu estou seguindo certinho o plano de curso para não haver depois confusão, né? E o conteúdo que a gente vai ver hoje é pronomes, tá? Eu vou só compartilhar aqui a tela com vocês. Então, nosso conteúdo de hoje é o estudo dos pronomes. Então, a gente vai estudar pronomes hoje e amanhã, que é um conteúdo mais extenso, então a gente precisa de mais tempo, né? E assim, pessoal, depois, para que vocês se aprofundem mais, é importante fazer mais atividades, quem tiver uma boa gramática também, se aprofundar mais nos tipos de pronomes, né? Estudar com mais afinco, né, esse conteúdo, porque é um conteúdo bastante importante, né, para nós, para a escrita, para a produção escrita, é importante também para concurso, né, quem pretende fazer provas aí, tá? Então, da mesma forma que a gente vem, assim, trabalhando as definições das classes de palavras, do ponto de vista semântico, do ponto de vista morfológico e do ponto de vista sintático, o pronome também ele é definido sob esses 3 pontos de vista, né? Então, do ponto de vista semântico, o que significa, né? O que quer dizer o pronome? Então, o pronome, ele pode apresentar inúmeros sentidos. Então, ele pode apresentar o sentido de posse, né? Minha caneta, seu lápis, tua blusa, nossa escola, nossa sala de aula. Então, aqui entram os pronomes possessivos, né? Meu, minha, meus, minhas. Também pode apresentar sentido de indefinição. Alguém bateu na porta, né? Alguém chegou, então alguém sentido indefinido. Alguma pessoa esteve aqui, sentido definido, ninguém apareceu. Aliás, o ninguém é generalização, né? Ninguém apareceu, generalizei. Tudo não passa de histórias, né? Então, generalizo. Né? Algum homem tem definição, né? Vamos pensar, todos estão convidados. Então, aqui, ó, sentido geral. Questionamento, quem estará presente na reunião? Então, normalmente aqui entram os pronomes quem, quanto, né? Como, apontamento, este apontador, esta camisa, esta camiseta, aquele ano, né? Naquele dia, essa pessoa, aproximação desse, né, dessa, disto, afetividade também, normalmente os pronomes possessivos de primeira pessoa, usados em primeira pessoa, representam a afetividade. O pronome também pode representar ironia, depreciação, né? Então, esse sentido, esse valor semântico, ele é abstraído a partir do enunciado, né? Então, a partir do estudo do texto, do enunciado, da frase, do período, que a gente consegue identificar o ponto de vista semântico, ou seja, o valor semântico que o pronome tem. Do ponto de vista morfológico e discursivo, a gente diz que o pronome é uma classe de palavras normalmente variável, em gênero e número, e se refere a elementos de dentro e fora do discurso.
né? Então, gênero, alguns pronomes apresentam gênero masculino e feminino, né? Outros pronomes não, né? Por exemplo, o pronome alguém, o alguém é um gênero só, ele é, o sentido do alguém é generalizar, né? Alguém esteve aqui, tá? Então, sentido geral. Vamos pensar aqui no meu apontador, né? Meu, gênero masculino, minha camiseta, minha, gênero feminino, meus apontadores, minhas camisetas. Então, eu posso usar tanto singular quanto plural, né? É classificado em pronome, e o pronome, do ponto de vista morfológico e discursivo, ele é classificado em pronome adjetivo e pronome substantivo. Isso é importante, né? O que é o pronome adjetivo? É quando ele acompanha o substantivo. Então, são os pronomes que determinam, servem como determinante do substantivo. Exemplo, o nosso cabelo ficou todo bagunçado. Então, olha, eu sublinhei aqui cabelo, que é o substantivo, e aqui nós temos o pronome nosso, que acompanha, que determina cabelo, é determinante do cabelo. Se eu digo assim, o cabelo ficou todo bagunçado, olha, vejo que a gente não tem um determinante, a gente não sabe qual cabelo, de quem é o cabelo, né? Então, a partir do momento que a gente usa esse pronome nosso, que é um pronome possessivo, a ideia que ele traz, né, ao período, o sentido é de posse, tá? Então, nosso cabelo já modificou aqui o enunciado. Então, isso é o pronome adjetivo. Vamos pensar em outros pronomes adjetivos. Vamos pegar aqui esta caderneta, ó, esta cadeira, por aqui outros, tá? Está quebrada. Veja que aqui nós temos o substantivo cadeira e nós temos aqui o pronome esta, que é um pronome demonstrativo. Esta cadeira. Então, eu estou apontando, né? Eu estou demonstrando, apontando qual é a cadeira. Isso é um apontamento, né? É o valor semântico de apontamento, de definição também. Vamos pensar aqui, se a gente não tivesse esse pronome, se eu digo assim, cadeira está quebrada, pode ser qualquer cadeira, qualquer cadeira. Agora, se eu falo assim, nenhuma pessoa chegou à escola. Veja que aqui nós temos o substantivo pessoa, tá? E o pronome nenhuma, pronome indefinido, né? Nenhuma pessoa. Tá? Então, o pronome, ele determina aqui o substantivo, ele acompanha o substantivo. Então, toda vez que o pronome acompanhar o substantivo, ele é chamado de pronome adjetivo, tá? E o pronome substantivo é quando substitui o substantivo. Normalmente são os pronomes do caso reto, né? Do caso oblíquo, a gente tem esses pronomes. Exemplo, certamente, eles virão bem cedo. Então, veja que eles é um pronome pessoal do caso reto, tá? Ele substitui outros sujeitos, né? Então, ele é um pronome substantivo. Vamos pegar outro exemplo. Nós faremos o bolo de aniversário. Olha aqui o nós, tá? Substitui, é um sujeito, substitui alguém, nós faremos. Ninguém, ó, ninguém apareceu. Tá vendo? Ninguém também substitui um sujeito, substitui alguém. Então, ele é um pronome substantivo, tá? Então, o pronome substantivo é aquele que substitui o substantivo, certo? Por exemplo, aqui em cima, ó, o nosso cabelo ficou todo bagunçado. Vamos substituir aqui o nosso cabelo por um pronome.
a gente vai pensar no pronome ele. Ele ficou todo bagunçado. Então, ele é um pronome substantivo, porque ele substitui o cabelo. Esta cadeira está quebrada. Ela está quebrada. Nenhuma pessoa chegou à escola. Ó, ninguém chegou à escola. Tá vendo? Que eu já substituí por um pronome indefinido, certo? Então, é isso. Basicamente, né? Sobre a classificação do pronome, ele é adjetivo ou ele é substantivo, certo? Agora, o pronome indica as pessoas do discurso. Quais são as pessoas do discurso? A primeira, segunda e terceira pessoa. Então, a gente chama que são as pessoas da comunicação, né? A primeira pessoa é a pessoa que fala, a segunda pessoa com quem se fala, e a terceira pessoa do que se fala, ou de quem se fala, que é o assunto, tá? Então, são as pessoas discursivas, são as pessoas do discurso. E do ponto de vista sintático, né? O pronome é um termo que funciona como adjunto adnominal, quando acompanha um substantivo. Quando o substitui, tem função substantiva, ou seja, funciona como núcleo do sujeito, pode ser, ou também como núcleo do predicativo do sujeito, como núcleo do objeto direto, do objeto indireto, do complemento nominal, tá? Vamos pegar aqui um exemplo, olha, meus papéis estão sobre a mesa. Aqui você tem o substantivo papéis, tá? O que acompanha papéis? Meus. Então, veja, se meus é um pronome, ele é um pronome que acompanha um substantivo, primeiro ele é chamado de pronome adjetivo, tá? O pronome adjetivo exerce função sintática de adjunto adnominal. Vou pegar um outro exemplo. O nosso caderno foi rasgado. Nós temos substantivo caderno, então aqui nesse enunciado aparece substantivo caderno. O que acompanha caderno? Qual é o pronome? Nosso. Então, nosso é um pronome adjetivo. Qual é a função sintática que o pronome adjetivo exerce? De adjunto adnominal, tá? Então, nosso caderno. Tá? Agora, se não for assim, ele é, por exemplo, nós apareceremos em breve. Quem aparecerá em breve? Nós, tá? Então, aqui é sujeito, ó. A função que o pronome exerce é a função de sujeito, certo? Predicativo do sujeito também. Vamos pensar aqui. Deixa eu pensar. Trouxe a água para mim. Veja, ó. Trouxe o quê? A água. Para quem? Para mim. Então, você tem aqui o pronome mim, né? Qual é a função que esse pronome exerce aqui? De objeto indireto. Perdão. Deixa eu pegar outros exemplos aqui. Vivi alguns anos naquela região. Vou pegar um outro exemplo, deixa eu pôr aqui. Vivi aqui. Vou pôr aqui embaixo, que a gente pega a função sintática. Aquela região produziu bons vinhos. Só para a gente poder substituir. Aquela região produziu bons vinhos. Vamos substituir aqui bons vinhos por um pronome pessoal, tá? Então, aquela região vai ficar. Aquela região produziu os, tá? Então, aqui nós temos um pronome pessoal do caso oblíquo. Qual é a função sintática desse pronome? Objeto direto.
Então, aquela região produziu o quê? Produziu bons vinhos, então produziu os. Então, depois quando a gente chegar na parte de sintaxe, né, sintaxe do período simples, daí vai ficar claro isso, né? Então, por isso que a gente tem que saber, conhecer o pronome para identificar a função sintática dele no enunciado, tá? Os pronomes, eles são classificados, né? Eles têm 6 classificações. Então, eles apresentam 6 classificações. Eles são pronomes pessoais, pronomes possessivos, indefinidos, interrogativos, demonstrativos e relativos. Nós vamos estudar mais, focar bastante nos pronomes pessoais. Inclusive, a gente vai trabalhar a posição, né, dos pronomes pessoais em relação ao verbo no enunciado, tá? Também a gente vai ver um pouco mais sobre os pronomes relativos, que são bastante, assim, né, cobrados, os pronomes pessoais e os pronomes relativos, certo? Então, nós vamos começar aqui pelos pronomes pessoais. Então, a gente pensa assim, o que são pronomes pessoais? São os pronomes, o nome já diz, né, que designam as 3 pessoas do discurso. Então, a gente tem as 3 pessoas, primeira pessoa, segunda, terceira, do singular, e primeira, segunda e terceira do plural. Então, ele designa as 3 pessoas do discurso, no singular ou no plural. Só um minutinho, pessoal. Pronto, deixa eu voltar aqui só para. Então, os pronomes pessoais são sempre pronomes substantivos. Guarda isso. Então, a gente vai ticar isso que é importante, né? São sempre pronomes substantivos. O que significa isso? Que substituem o nome, tá? E se dividem em 2 tipos. Então, os pronomes pessoais podem ser retos e oblíquos. Então, os pronomes pessoais do caso reto exercem normalmente função de sujeito. Então, olha, se vocês quiserem fazer um mapa mental aí, a gente vai pôr aqui, retos exercem função de sujeito. E os pronomes pessoais oblíquos exercem função de complemento verbal ou nominal, tá? Então, o complemento verbal, qual é o complemento verbal? Objeto direto, objeto indireto, né? E o complemento nominal é o complemento de um nome, né? E nós temos também os pronomes de tratamento. Esses pronomes de tratamento são considerados pessoais. Por quê? Porque eles fazem alusão às pessoas do discurso, né? De maneira cerimoniosa normalmente. Então, Vossa Excelência, Vossa Senhoria, Sua Excelência, Sua Santidade, tá? São os pronomes de tratamento que se enquadram nos pronomes pessoais. Tá, então, a gente vai começar pelos pronomes pessoais do caso reto, né? Quais são eles? Primeiro, então, nós temos aqui a primeira pessoa, aqui a gente já colocou singular e plural. Então, eu e nós. Então, eu é a primeira pessoa do singular e nós, primeira pessoa do plural. Segunda pessoa, tu e vós. E a terceira pessoa, ele ou ela, eles ou elas. Né? Então, vamos pegar aqui, vamos começar com o pronome pessoal. Então, aqui um exemplo. Viva Pixinguinha. Tu és divina e graciosa, estátua majestosa. Então, o tu aqui exerce a função de sujeito, tá vendo? Teu filho se tornou tu, da cabeça aos pés. Então, teu filho se tornou tu. Esse tornar-se tu, o verbo aqui, ele tem valor, né? Ele funciona, ele exerce, né? Ali a função de verbo de ligação, né? Teu filho virou tu, se tornou tu. Então, se a gente tem aqui um verbo de ligação,
O tu é predicativo do sujeito, né? O sujeito aqui é teu filho. Tu nunca serás eu, e eu nunca serei tu. Então, aqui, olha, vejo que o tu também exerce a função de predicativo do sujeito, tá? Aqui a gente está vendo o tu por enquanto, né? Esse primeiro tu aqui exerce função de sujeito. Tu nunca serás eu. Vejo que apareceu o eu aqui, né? O eu também exerce a função de predicativo do sujeito. E eu nunca serei tu. Então, aqui eles fazem o quê? Uma troca, né? No primeiro momento, na primeira oração, tu é sujeito, eu predicativo do sujeito. E na segunda oração, eu, sujeito, e tu, predicativo do sujeito. Ó tu, campeão dos campeões, ganhe a Libertadores para nós este ano. Então, aqui nós temos um vocativo. Então, veja que a função que o tu exerce aqui é função de vocativo. Ó tu, né? No registro coloquial, esse pronome tu é muito usado atualmente, principalmente na região sul do Brasil. Tu vai aonde amanhã, né? Então, deveria ser, tu vais onde amanhã, tá? Então, é a forma, né, coloquial. Depois a gente tem o pronome reto, ele, ela, eles ou elas. Também vamos ver aqui qual é a função sintática que eles exercem. Eles e elas continuam se digladiando. Então, aqui nós temos a função de sujeito, ó. Eles, elas. Sujeito. Minha mãe, apenas ela, é a melhor mãe do mundo. Então, nós temos o aposto. O que é o aposto? É o termo usado para explicar, né? Minha mãe, apenas ela. Entregou o livro para ela. Vamos pegar aqui um outro exemplo para a gente enriquecer. Entreguei a encomenda para ela. Olha aqui, tá? Entreguei o que? Encomenda. Entreguei a quem ou para quem? Para ela. Então, para ela que exerce a função de objeto indireto. Função de objeto indireto. A gente tem aqui o pronome nós, né? Nós queremos paz. Então, quem é que quer paz? Nós, sujeito. Vocês nunca serão nós, ó. Nós aqui, função de predicativo do sujeito. Então, quem é que quer paz? Nós. Então, aqui, sujeito. Vocês nunca serão. Verbo ser é verbo de ligação. Então, se a gente tem um verbo de ligação aqui, a gente tem um predicativo do sujeito. Os brasileiros, nós próprios, eu estou explicando. Nós próprios, função de aposto. Então, termo usado para explicar. Toleram a miúde e a corrupção. O vós. Vós sois o sal da terra, disse o hebreu. Então, quem é que é o sal da terra? Vós, sujeito. Nós não somos vós. Tá? Um exemplo, né, parecido. Homens intolerantes. Então, nós temos aí verbo de ligação, verbo ser. Então, vós, predicativo do sujeito. Vós que atendeis, vós que atendeis por professores, vede quantos alunos carentes. Então, aqui, vós é um vocativo, chamando. Tá? Então, isso só para ilustrar a função desses pronomes pessoais. Este pronome, vós, caiu em desuso, tanto na fala como na escrita.
Ele é encontrado o registro dele, né? Muito assim, o registro, aliás, só encontramos em registro muito formal, tá? E ou registro literário. Então, hoje, no lugar do vós, se usa você ou vocês, tá? E os pronomes pessoais do caso oblíquo? Então, eles estão também divididos nas 3 pessoas, né? Então, a primeira pessoa, me, mim, comigo, nos, conosco. A gente já tem aqui a primeira do singular e a primeira do plural. Depois a gente tem a segunda pessoa, te, ti, contigo, vos, convosco. E a terceira pessoa, se, si, consigo, o, a, lhe, os, as e lhes, né? Singular e plural, tá? Agora, qual é a função que esses pronomes oblíquos vão apresentar, né? Primeiro, aliás, os pronomes oblíquos, eles apresentam 2 formas. Ou eles aparecem na forma átona ou na forma tônica, tá? Ou eles são átonos ou eles são tônicos. Os átonos são empregados sem preposição. Por exemplo, deram-me uma nova oportunidade. Então, deram a mim, deram-me. O me é um pronome pessoal átono. E os tônicos são obrigatoriamente regidos de preposição. Deram uma nova oportunidade a quem? A mim. Então, aqui nós temos a preposição a, né? Preposição a antes do mim. Deram uma nova oportunidade a ti. Então, esses pronomes aqui, o me, ele é átono, o mim é tônico, o te é átono, o ti é tônico, o nos é átono, o vos é átono, o se é átono, o si é tônico, o, a, lhe são átonos, tá? Singular ou plural. Os pronomes o, ou os, a ou as, exercem a função de objeto direto, substituindo um complemento verbal não regido de preposição obrigatória. Exemplo, comprei este casaco em Londres. Então, comprei o quê? Este casaco. Este casaco é o quê? Objeto direto. Então, como que vai ficar aqui a gente substituindo este casaco? Comprei-o em Londres, né? Comprei o quê? O casaco. Então, você substitui por o, pelo pronome o. Opa. Os pronomes o, os, a ou as assumem as formas lo, ou los, lá ou las após as formas verbais, terminadas em R, S ou Z. Então, exemplo, olha, devemos analisar este caso. Então, analisar termina em R. Então, devemos analisar o quê? Este caso. Então, aqui nós vamos ter um objeto direto. Se eu quero substituir, né, esse objeto pelo pronome, nós vamos dizer, devemos analisá-lo, tá? Vamos fazer alguns exercícios aqui. Vou até pegar, para a gente praticar mais um pouquinho. Consideramos a situação grave. Então, consideramos o quê? A situação, e a situação é grave. Então, mas a gente vai substituir apenas o objeto direto, que é a situação. Então, consideramos lá. Então, quando existe essa terminação R, eu vou ticar aqui, tá? R, S ou Z, o que nós fazemos? Nós substituímos, nós tiramos, nós cortamos essas letras finais, né? Elas passam a não, e transformamos, né? Como se a gente fosse transformar essas letras em L, e esse L ele se agrega ao pronome, tá? Aquela região produz ótimas frutas.
Então, vai ficar aquela região produz las. Que estranho, mas é assim. Então, aquela região produz o quê? Ótimas frutas, tá? Então, a gente tira o Z e acrescenta aí, tá? Deixa eu só falar aqui, né? Certo? Vamos ver agora uma outra aqui, ó. Após as formas verbais terminadas em som nasal, os pronomes o, os, a ou as assumem as formas no e nos, na ou nas. Caçaram o mandato de alguns corruptos. Então, caçaram o quê? O mandato de alguns corruptos. Então, esse daqui é o objeto direto. Então, nós vamos substituir, né, o mandato por um desses pronomes. Então, caçaram no. Veja que aqui nós temos um som nasal, né? Então, quando a forma verbal for terminada em som nasal, nós vamos, o pronome, ele assume a forma no, na, nos ou nas. Os carneiros dão o quê? A lã. Então, os carneiros dão na, né? Vamos fazer algumas atividades aqui, eu vou passar aqui no... Aqui para a gente poder, deixa eu só abrir aqui uma página. Eu vou passar e daí vocês vão fazendo, respondendo no chat aí, tá? Vocês vão substituir por uma dessas formas, ó. O vento derrubou várias árvores. A outra aqui, fizemos todas as tarefas. Puseram nossos nomes na lista. Tá. Os trabalhadores aguardam um novo aumento. Devolvemos os livros à bibliotecária. Vamos fazer isso daí. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão substituir essas partes que eu grifar, esses termos que eu grifar, substituir por um desses pronomes. Fizemos todas as tarefas, puseram nossos nomes, vocês vão substituir nossos nomes. Os trabalhadores aguardam um novo aumento. Devolvemos os livros. Tá? Vamos lá? Vamos fazer o primeiro. O vento derrubou várias árvores. Como que vai ficar? Se a gente substituir várias árvores pelo pronome. Como que fica? Não tá dando para ver o chat? Hã? Tá caindo? Caiu de novo. E aí, como é que eu vou ver o chat agora? Ai. Vamos lá, eu vou abrir aqui um pouquinho, pessoal, só para que nós estamos com problema aqui no computador, e eu não sei, tá, isso,
Deixa eu olhar aqui. O vento derrubou as. Essa resposta aqui, tá? Deixa eu voltar lá. Então, vai ficar, o vento derrubou as. Aqui nós não vamos mexer. A gente não vai fazer nada, né? Agora, fizemos todas as tarefas. Como vai ficar nesse caso? Aliás, deixa eu até marcar aqui todas, tá? Todas as tarefas. Fizer, como que fica? Ele é terminado em S. Fizemos todas as tarefas. Deixa eu ver como é que vai ficar. Fizemos isso. Quem pôs aí, né, Sueli, Cíntia? Fizemos-las. Tá certinho aqui, tá? É que nós estamos sem outro monitor por enquanto. Deixa eu só ir. Fizemos-las. Então, veja, essa é a regra. É a regra que a gente colocou aqui atrás, né? O que está escrito aqui. Veja, vamos voltar aqui. Peraí. Acho que até passei, hein? Essa regra aqui, ó. Se a forma verbal termina em R, S ou Z, você corta essas letras finais e acrescenta o L, tá? Agora, aqui nós temos uma forma verbal que tem pronúncia nasal. Puseram nossos nomes na lista. Como vai ficar, então? Puseram nossos nomes. Vou olhar aqui e ver se vocês já responderam. Puseram-nos, certinho. Então, a Cintia já respondeu, ó. Puseram-nos. Correto. Puseram-nos. Na lista, tá? Os trabalhadores aguardam um novo aumento. E esse? Mesma coisa, né? Você tem aqui uma terminação cujo som é nasal. Então, como vai ficar? Deixa eu olhar ali. Os trabalhadores aguardam-no, certinho. Então, aguardam-no. Devolvemos os livros à bibliotecária. Como vai ficar aí? Devolvemos os livros. Vocês vão substituir os livros. Não fizeram? Devolvemos-los, certinho. Joia, devolvemos-los à bibliotecária. Devolvemos-los. Hã? É o Diego que falou que não fala assim, não. Devolvemos-los à bibliotecária. Certinho. Deixa eu... vou passar para esse slide aqui, que eu acho que a gente não viu. Então, nós vimos até a letra D, agora a letra C, tá? Os pronomes me, te, se, nos e vos, dependendo da regência verbal, funcionam como objeto direto ou objeto indireto. Então, exemplo, meus filhos sempre me respeitam. Então, vamos pegar aqui e analisar o verbo respeitar, né? Meus filhos respeitam. Respeitam quem? Me respeitam. Respeitam a mãe, respeitam o pai, respeitam a mãe nesse caso. Então, aqui nós temos objeto direto, tá? Objeto direto. Meus filhos sempre me obedeceram. Obedecer é um verbo transitivo indireto. Então, quem obedece, obedece a alguém, ou a alguma coisa, né? Então, obedeceram a quem? A mim. Então, me aqui é objeto indireto. Então, no primeiro contexto, né, no primeiro enunciado, a gente vai ter aqui, eu vou pôr do lado, objeto direto. E no segundo enunciado, o me exerce função de objeto indireto.
Então, isso depende da regência do verbo. Como complemento verbal, o lhe ou lhes sempre funciona como objeto indireto. Então, guarda isso, né? Então, se o lhe ou lhes é complemento verbal, ele não é complemento nominal, ou não é adjunta de nominal, ele exerce a função de objeto indireto. Então, seus filhos sempre lhe obedecerão, né? Obedecerão a ele, a ela. Então, aqui é objeto indireto. Quando o pronome oblíquo se refere à mesma pessoa do pronome reto, ele é denominado reflexivo. O que significa isso? Verbeio-me diariamente. Então, me aqui se refere ao próprio sujeito eu, a mesma pessoa do pronome reto. Então, eu me barbeio. Ela se penteia. Né? Então, são os verbos que a gente chama, né? São os verbos pronominais. Ela se penteia. Ela se penteia para sair. Tá? Vamos ver se a gente tem mais alguma atividade para a gente pensar aqui, nesse caso. Os pronomes nos, vos e se, quando indicam ação mútua, denominam-se recíprocos. Os lutadores encaravam-se raivosos, que quer dizer, o que é um pronome recíproco, né? É quando você pode substituir pela expressão um ao outro. Nesse caso, então, os lutadores encaravam um ao outro raivosos. Os pronomes si e consigo só podem ser empregados como reflexivos. O avarento só pensa em si mesmo. E os pronomes conosco e convosco devem ser substituídos por conós e com vós, respectivamente, quando aparecem seguidos de palavras enfáticas, como mesmos, próprios, todos. Exemplo, né? O diretor implicou com nós dois. Então, não existe conosco dois, né? Com nós dois. Deixa eu passar aqui uma outra atividade. Por exemplo, eu vou fazer oral. Deixa eu só fechar um pouquinho aqui o slide, que daí eu vou agora observar o chat, tá? Como que a gente diria assim? Eu vou dizer o enunciado, daí vocês vão me responder no chat se é uma forma ou outra. Então, vocês vão pensar no consigo ou no com você, para completar o espaço, né? Por exemplo, gostaria de viajar consigo com você nas próximas férias. Qual é a forma correta? Não, o slide agora não vai aparecer. Isso. Eu tirei. Isso, com você. Então, a forma correta é: gostaria de viajar com você nas próximas férias. Agora, a segunda. A segunda, vocês vão me dizer se é o contigo ou se é o consigo. Meu filho, quero falar agora. Então, quero falar contigo ou consigo? Qual é a correta? Quero falar contigo, tá vendo? Então, é a segunda pessoa, né? Vocês vão me dizer se é o si ou se é o você. Eu falarei de si ou de você para seu pai, garota. Qual é a correta? Exato, de você. Então, eu falarei de você. Ah, tá, voltou então, né? Ok, joia. A próxima. Quando partires, leva
consigo ou contigo estes documentos. Pensa aí, quando partires, leva contigo ou consigo esses documentos? Leva consigo ou contigo? Leva contigo, exatamente. Ou seja, gente, contigo equivale a com você, tá? Ele não é reflexivo. Aquela mulher só sabe falar de você mesma ou de si mesma. Aí, olha, vai mudar. Isso, aquela mulher só sabe falar de si mesma. Ok. Próxima. É com nós ou é conosco mesmos, né? O com nós ou conosco, vocês vão completar, que ele deseja conversar. Vamos prestar atenção. É conosco mesmos? Existe isso ou é com nós mesmos? Então, quando a gente tiver aí, quando houver a expressão mesmos ou mesmo, exatamente, então é com nós, ó, é com nós mesmos que ele deseja conversar. Agora, vocês vão me dizer se é o conosco, se é o com nós, ó. Conosco ou com nós, sempre acontece de o carro enguiçar. Qual vocês vão completar? Com nós, sempre acontece de o carro enguiçar ou conosco? Conosco, né? Então, conosco, sempre acontece de o carro enguiçar. Tá certo? Acho que deu para vocês entenderem um pouquinho, né, essa dinâmica do emprego do conosco e conosco. Então, a gente vai continuar aqui. Deixa eu abrir o slide de novo. Vamos lá para esse que eu já expliquei. Os pronomes me, te, lhe, nos e vos podem apresentar valor possessivo. Exemplo, né? Pisaram-me os pés. Então, pisaram o quê, né? Os meus pés. Então, aqui o me, ele não é complemento do verbo. O valor que ele tem aqui é valor de posse. Ele é um pronome possessivo, né? Pisaram meus pés. Então, você substitui aqui me por meus. Os pronomes me, te, se, o, os, ao, as, nos e vos podem exercer função de sujeito de um verbo no infinitivo. Isso ocorre com verbos do tipo deixar, mandar, fazer, perceber, sentir, seguidos de um verbo no infinitivo. Então, exemplo, olha, deixe-me sair. Então, qual que é o significado do me aqui? Deixem que eu saia. Né? Então, ele exerce função de sujeito do verbo deixar. Deixem que eu saia. Mandam-me jogar. Mandam que eu jogue. Fazem-no correr. Fazem que corra. Tá? Os pronomes. Peraí, gente, tem coisa errada aqui. Os pronomes oblíquos átonos. Ai, peraí, que eu acho que esse daqui eu acabei pulando uma parte. Essa parte aqui eu vou deixar para a gente ver amanhã, tá? Porque eu acabei pulando aqui o slide. Então, a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos fazer um exercício. Deixa eu ver se não tá aqui para baixo. Que na hora que eu fui... que a gente já vai começar com topologia. Tá. Vamos fazer essa atividade aqui. Vocês vão assinalar a opção em que o emprego dos pronomes pessoais está de acordo com a norma culta da língua. Tá? Então, vocês podem ler todos os enunciados e marcar o enunciado que apresenta, né, um pronome pessoal de acordo com a norma culta. Vamos ver aqui. Vocês acham que é a D? Vocês acham que é a E? Com certeza D?
Ah, nós vamos fazer depois uma atividade, tá? Dessa primeira aqui da letra A. Deixa eu até deixar ela separada aqui. Achou estranha? Ok, tá. Muito bem. Vamos ver qual que está correta, né? Então, assinale a opção em que o emprego dos pronomes pessoais está de acordo com a norma culta da língua. Entre o chefe e eu, há confiança mútua. A gente lendo aqui no primeiro, né, instante, tá? O eu aqui, quando nós tivermos uma preposição, você vai empregar o pronome pessoal do caso oblíquo. Então, vai ficar entre o chefe e mim. Então, no lugar do eu, você vai usar mim, tá? Então, está errado. Para eu, vencer na empresa é fundamental. Veja que aqui você tem uma vírgula, né? Você está isolando. Vencer na empresa é fundamental para quem? Para mim. Então, você não pode usar aí o pronome pessoal do caso reto. Ele é complemento, né? Para mim. Vim falar consigo sobre o debate de amanhã. Então, vim falar contigo ou com você. Então, a gente pode usar as duas formas, tá? Vim falar contigo, vim falar com você. Já lhe avisei do ocorrido. Já lhe avisei. Veja, o verbo avisar, ele é um verbo transitivo direto, tá? Ele é direto e ele é indireto. Ele tem as duas transitividades, ele é um verbo bitransitivo. Então, aqui nós temos já a preposição, ó, do. Então, se a gente tem, já avisei do ocorrido, eu não posso usar o lhe aqui, tá? Porque senão vão ficar dois complementos iguais. Então, vão ficar dois objetos indiretos. Então, já o avisei do ocorrido. Então, aqui no lugar do lhe é o o. Já o avisei do ocorrido na empresa. Esta linha telefônica vai de mim a ti. Aqui tá certo, ó. Tá vendo? Vai de quem? De mim para quem? Para ti. Ti, é o pronome pessoal do caso oblíquo que nós vamos usar aqui. Então, a letra E. Quem respondeu E acertou. Vamos fazer aqui um exercício. Vou passar para vocês algumas frases para vocês completarem para mim com mim. Vou pegar aqui, separei. Tem muito exercício para a gente poder. Aí, durante a live, vão surgindo, né? Complete os espaços por aqui com eu ou mim. Vou por alguns, tá? Ninguém pode sair sem. Agora eu vou por aqui embaixo. Ninguém pode sair sem. Próximo. Essas decisões dependem apenas de. Cadê o ponto de interrogação aqui?
Tô perdida aqui no ponto de interrogação. Cadê o ponto de interrogação, gente? Ué, cadê? Eita. W? Ah, verdade. Ixi, pior que a gente coloca assim, deve ser o ponto, né? Não dá. É o Alt GE. Ah, não deu também. Não. É aqui. Ah, deu. Agora achei. Pronto. Vamos ver a próxima. Vocês já estão fazendo. Ótimo. Tá vendo? O povo aqui não brinca serviço, não. Aqui. E aí, tá dando? Deixar para vocês fazerem. Pronto, então a gente tem aqui alguns exemplos, tá? Aí vocês podem responder. Isso, tem gente que já adiantou. Presta atenção aqui, tá? Vão fazendo assim. Vocês já responderam no chat, né? Aí foram respondendo, eu não acompanhei. Então, aqui na letra A, como que vai ficar? Ninguém pode sair sem eu autorizar ou sem mim autorizar. Então, ninguém pode sair sem eu. Então, olha, sem eu autorizar, certo? Por que que a gente vai usar o eu aqui? Porque você tem um verbo no infinitivo depois. Então, eu autorizo, né? Ninguém pode sair sem, e agora? Não tem um verbo mais. Como vai ficar? Exatamente. Ninguém pode sair sem mim. Então, depois de preposição, se não houver um verbo no infinitivo, é o mim. Essas decisões dependem apenas depende de mim. Há alguma tarefa para mim fazer ou eu fazer? Eu fazer. Então, antes de infinitivo, né? Há alguma tarefa para. Agora a gente vai terminar no pronome, né? Isso, para mim. Então, há alguma tarefa para mim. Nunca houve acordo entre seu pai e. Esse é interessante, ó, é o mesmo caso. Deixa eu ver se tem outro exemplo aqui. Tá. É o mesmo caso, acho que aqui no exercício só tem esse como exemplo. Não, tem outro aqui que eu vou colocar como exemplo. Que às vezes a gente costuma usar o pronome pessoal do caso reto, não é? Olha, nunca houve acordo entre seu pai e mim, tá? Não é entre seu pai e eu, não. Porque você tem que observar aqui o entre aqui é preposição. Entre mim, exatamente. Você pode trazer o mim para antes do seu pai. Então, veja bem, nunca houve acordo entre mim e seu pai. É só você trazer ele primeiro, tá? Que aí não tem como errar. Naquele instante, todos agiram contra mim, depois de preposição. Traga esses documentos para mim, por gentileza. Traga esses documentos para mim analisar ou eu analisar? Traga esses documentos para eu analisar. Então, antes de verbo no infinitivo, nós empregamos o pronome eu. Mesma coisa. Entre ela, eu coloquei. Entre ela e mim. É só você trazer, quando você tiver um entre, né? Quando houver o entre aí, traga o pronome antes, ó, entre mim e ela, entre ela e mim. Já não há mais nada, tá? Então é isso.
Vamos fazer mais um exercício aqui, número 2, aí. A substituição do termo destacado pelo pronome está incorreta em... Podem fazer este. Tá, daqui a pouquinho, vamos fazer esse primeiro, aí eu dou intervalo. Vamos fazer só esse daí para a gente dar um intervalinho, tá? Como vai ficar? Qual está incorreta a substituição? Letra E. Eu acho que é E. Vamos ver aqui. Viram a moça. Então, viram quem? A moça. Viram na, certinho. Você tem um verbo, né? A terminação desse verbo aqui apresenta um som nasal. Então, você vai usar o na aqui, tá? Pedir a elas o material. Pedir a quem? A elas. Então, pedir-lhe, certinho. Né? A elas é objeto indireto. Então, quando nós temos um objeto indireto, nós vamos usar o lhe ou lhes aqui. Tocou um hino completo. Tocou o quê? Um hino. Então, tocou o, tá certo? O hino é objeto direto. Então, você vai substituir por o aqui. Partir em pedaços o bolo. Parti-lo, não, é parti-o. Correto é esse, parti-o em pedaços, tá? Então, a letra D é incorreta. Deixou para o filho a herança. E tá errado, viu? Deixou-a. Eu tinha colocado errado aí. Deixou-a para o filho. Na hora de... Desculpa, tá, gente? Vocês puseram quem pôs letra E, é deixou-a para o filho, na hora que eu fui colocar, né? Eu sei, por isso que marcou, né? Desculpe. Como diz, desculpe, né? Certo? Então, a letra D, tá? É a correta. É incorreta, né? Vamos fazer, então, o intervalo? 7h15? Certo? Aí, 15, 20 minutinhos de intervalo para vocês. Pode ser? Então, intervalinho agora. Pessoal, vamos retomar? Tá, agora a gente vai para a questão 3. A alternativa em que o emprego do pronome pessoal não obedece à norma culta da língua portuguesa é... Tá? Podem fazer a 3 agora. Esse... Hã? Pode ligar. É tranquilo. Tá joia. Então, vamos ver aqui isso, letra D, né? Fizeram tudo para eu ir lá, certo? Ninguém lhe ouvia as queixas. Veja que o lhe aqui, ele é um pronome possessivo, tá? Então, ele significa suas, né? Então, ninguém ouvia as suas queixas, tá? Então, ele tem valor de posse. Vou colocar aqui, para a gente poder... Ninguém ouvia as suas queixas, tá? Então, o lhe aqui equivale ao pronome possessivo suas. O vento traz consigo a tempestade, certo? Então, ele traz com ele mesmo, consigo. Trouxemos um presente para si, não, para ti. Ou, então, para você, tá? Ou ti ou você. A resposta, letra D, né? E a última, não vá sem mim, certinho. Então, depois de preposição, nós vamos usar o pronome oblíquo mim. A questão 4. Na questão 4, também vocês vão ler e completar aqui
com o pronome o, né? A frase que não se completa com o pronome o. Podem pensar isso daí. Tá, vamos ver então aqui. A questão é a seguinte: é quase impossível enxergá-lo. Então, a gente vai marcar aqui o pronome oblíquo o. Na frase acima, nessa frase, foi empregado corretamente o pronome oblíquo o. A frase que não se completa com esse pronome o é essa atividade. Abracei-o com entusiasmo. Então, aqui a gente completa com o. Vi-o ontem na esquina da rua. Aqui a gente completa com o. Felicitei-o pela aprovação. Também completa. A ele devolvi-o o documento, não. Então, aqui a gente completa com lhe. Então, a ele devolvi-lhe. Porque o verbo devolver é transitivo direto e indireto. Como você já tem aqui um objeto direto, o lhe, então, é o objeto indireto, tá? O livro, entreguei o ao aluno. Então, aqui a gente completa com o, tá certo? Bem, eu acho que, assim, para vocês entenderem um pouquinho, né, do emprego do pronome, é isso. Agora, a gente vai entrar num assunto muito importante, que é sobre topologia pronominal. O que significa isso? A posição do pronome no enunciado, tá? Então, a posição que ele ocupa diante, assim, do verbo. Então, se ele vem antes do verbo, se ele vem depois do verbo, intercalado, tá? Então, a gente vai tratar desse assunto. Então, quanto à posição do pronome, se o pronome é colocado antes do verbo, nós chamamos de pronome proclítico ou próclise. Então, a gente tem aí a próclise. O que é a próclise? É a colocação do pronome antes do verbo. Se o pronome ele é colocado no meio do verbo, nós temos a mesóclise, né, que é a colocação do pronome intercalado ao verbo. E depois do verbo, ênclise, ou pronome enclítico. Então, nós temos o pronome proclítico, que é o pronome usado antes do verbo, o pronome mesoclítico, o pronome usado no meio do verbo, e o pronome enclítico, o pronome usado depois do verbo, tá? Então, vamos ver agora o uso da próclise, ou seja, quais são os casos em que o pronome vem antes do verbo, né? Primeiro, quando o verbo vem precedido das seguintes palavras atrativas. Então, palavra de valor negativo, negações, né? Então, por exemplo, você não me mostre mais essa roupa. Então, você tem aqui o não, né? Que é uma negação. Você nunca, por exemplo, nunca, né? Você nunca me mostra essa roupa. Você jamais me mostra essa roupa. Então, as palavras que indicam negação, elas são palavras atrativas, elas trazem o pronome antes do verbo. Advérbios em geral. Aqui se usa esse tipo de roupa. Agora, por exemplo, depois do aqui ou depois do advérbio, se a gente usa vírgula, a gente não usa o pronome antes. Por quê? Depois da vírgula, você não pode usar pronome. Isso pela regra gramatical, tá? Aqui usa-se esse tipo de roupa. Pronomes indefinidos, ninguém me contou este fato. Pronomes demonstrativos, aquilo me parecia uma grande falsidade, tá? São casos de próclise. Conjunções subordinativas, pronomes relativos. Quando você se foi, tudo ficou mais feio. Então, aqui a gente tem quando, né? Que é uma conjunção subordinativa de tempo. Eu sabia que me chegaria a verdade. Então, o que é que eu sabia, né?
Então, aqui nós temos também uma conjunção subordinativa, tá? Nas orações interrogativas, exclamativas, optativas, que exprimem desejo. Quem te ensinou isso? Então, quem é uma oração interrogativa? Como me dizia coisas lindas, né? Uma frase exclamativa. Que a natureza te conserve alegre. É uma frase, é uma oração optativa, é um desejo. Com o verbo no gerúndio, precedido da preposição em. Por exemplo, em me firmando nesta terra, jamais sairei daqui, em se tratando. Então, quando a gente tem essa expressão em se tratando, em me dizendo, em me firmando, tá? Nós usamos o pronome antes. Infinitivo pessoal, flexionado, regido de preposição. Eu sou feliz por me amares demais. Né? Então, amares aqui é um infinitivo pessoal, flexionado, porque me amas, né? Então, aqui, pessoal, são alguns casos, né, do uso da próclise. E o uso da mesóclise? O que é a mesóclise? É o uso do pronome intercalado ao verbo, né? Então, veja, usa-se a mesóclise exclusivamente, essa palavra aqui é importante, exclusivamente com o verbo no futuro do presente ou no futuro do pretérito, sem impedimento do uso da próclise. E desde que não haja obrigatoriamente, e desde que não haja obrigatoriedade do pronome proclítico, tá? Então, veja só, se eu posso usar a próclise, eu vou sempre usar a próclise, ou seja, se eu puder usar o pronome antes do verbo, se o caso me permitir que eu use o pronome antes do verbo, tudo bem, tá? Se não, eu vou usar a mesóclise, né? Então, os alunos tratar-me-ão sempre como mereço, né? Então, tratar-me-ão significa tratarão, tá? Tratarão. Então, os alunos me tratarão sempre como mereço. Então, o verbo aqui, ele está no futuro do presente do indicativo, né? Ter-se-iam obtido melhores resultados. Então, o verbo é teriam. Teriam obtido melhores resultados, né? E o uso da ênclise? Então, veja só, usa-se a ênclise sempre que o verbo estiver no começo da oração, pois pronome oblíquo átono não pode iniciar oração. Apresentaram-me uma oportunidade de emprego, né? Dei-me um abraço. Então, quando você inicia período, você não pode usar, por exemplo, me apresentar uma oportunidade de emprego, né? Então, você não usa o pronome no início de período. Me dê um abraço. Isso na oralidade, né, numa linguagem informal, né, na linguagem coloquial, a gente usa, me dê um abraço, tá? Mas na linguagem formal não é permitido. Nas orações imperativas, Paulo, traga-me o seu estojo, o verbo trazer aqui, ele está no modo imperativo, traga-me, faça-me o favor. Com verbo no infinitivo impessoal, não flexionado, precedido da preposição a. Todos estavam prontos a ajudá-lo, né? Ajudar ele. Então, a gente vai usar o pronome depois aqui do verbo. Pronome oblíquo átono nas locuções verbais. O que são locuções verbais? Né? As locuções, elas aparecem com o verbo numa forma nominal. Esse verbo pode vir no particípio ou no gerúndio, né? Então, com verbo no infinitivo ou no gerúndio, sem atração. Então, a gente vai usar antes do auxiliar, ó. João te deseja entregar essa lembrança. Ou também eu posso usar depois do auxiliar, preferencialmente ligado por if. Preferencialmente, não é obrigatoriamente. João deseja te entregar esta lembrança. Ou depois do verbo principal, que é entregar,
sempre ligado por hífen. João deseja entregar-te esta lembrança, tá? Então, nesses casos aqui, as três formas são permitidas. E se houver atração? Então, se houver alguma palavra de valor atrativo, por exemplo, aqui uma palavra negativa, né? De valor negativo. João não te deseja entregar essa lembrança. Então, a gente vai usar antes do auxiliar ou depois do principal. João não deseja entregar-te essa lembrança. Então, a gente não pode usar, por exemplo, João não deseja te entregar. Tá vendo como já é uma coisa assim que a gente tem que se atentar, né? João ou a gente usa, João não te deseja entregar, ou João não deseja entregar-te, ou antes ou depois do último verbo. Com verbo no particípio, tá? Sem atração, antes do auxiliar, a diretoria me havia informado as mudanças. Ou também depois do auxiliar, preferencialmente ligado por hífen. A diretoria havia me informado as mudanças. Agora, uma coisa para a gente prestar atenção. Quando a gente tiver particípio, a gente não pode usar depois do particípio. Então, não pode vir assim, a diretoria havia informado-me. Não, tá errado, tá? Então, depois de particípio, jamais. Com atração, quando houver atração, apenas antes do auxiliar. A diretoria não me havia informado as mudanças, tá? Por quê, pessoal? Quando houver valor atrativo em locução verbal, a gente não intercala, a gente não usa o pronome ali no meio, entre os dois verbos da locução, tá? Ou ele é antes ou ele é depois. Como a gente tem aqui um verbo no particípio, nós não podemos usar o pronome depois do particípio, certo? Vamos fazer essa atividade aqui. Façam essa. Leiam com calma a questão e marquem aí qual das alternativas é que vai completar o espaço. Com letra C, letra A, tá, vamos fazer então. Quando, veja, o que a gente tem que prestar atenção aqui é nessa palavra quando, né? Quando aqui tem valor atrativo, tá? Então, quando lhes entregarem. Então, o lhe nós vamos usar antes do verbo. A gente já vai descartar aqui a letra C e a letra D, né? Quando valor atrativo. Então, quando lhes entregarem as provas, nós temos aqui vírgula. Então, se a gente tem vírgula, nós não podemos usar o pronome antes do verbo. Então, corrijam-nas. O pronome ele tem que vir depois do verbo corrigir, corrijam-nas. Então, a alternativa é a letra E. Quando lhes entregarem as provas, corrijam-nas imediatamente. Próxima questão. Aponte o erro de colocação pronominal. Isso. Agora, onde está errado ali? Isso. Então, veja, acho que a maioria acertou, né? Respondeu letra C. Tá? Então, aqui nós temos, olha, quero-lhe bem, meu caro sobrinho. Então, quero a ele, a ela, né? Quero a ele, tá? Quero-lhe bem, tá certo? O que me disseram está errado. Quando a gente tiver o que, tá? O pronome vem antes do verbo. O que me disseram? Aquilo que me disseram. Então, é um pronome. Me empreste o lápis. Isso, empreste-me o lápis. Por quê? Você não começa período com pronome pessoal oblíquo. Então, a resposta é a letra C. Embora o aguardasse, não tinha esperança. Não ouvi durante a cerimônia, que está certo. A palavra de valor negativo não, ela puxa o pronome antes do verbo aqui.
né? Ela atrai o pronome para antes do verbo. Questão 3 agora. Há um erro de colocação pronominal em. Aqui. Isso, exato, tá certo. Então, ó, erro de colocação pronominal. Sempre a quis como namorada. Então, sempre vai atrair, sempre é um advérbio, tá? Ele atrai o pronome antes aqui do verbo. Ele é um pronome proclítico. Os soldados não lhe obedeceram. Então, eu vou marcar aqui as palavras de valor atrativo. Sempre, não, todos, ó, pronome indefinido, atrai, todos me disseram o mesmo, né? Recusei a ideia que me apresentaram. Então, o que, ele tem valor atrativo. O pronome vem antes do verbo aqui, tá? Recusei o que? A ideia. Aqui nós temos um pronome relativo, certo? Então, pronome relativo, ele tem valor atrativo. Então, a resposta é a letra D, tá? O verbo, ele tem que vir antes, que me apresentaram. A próxima questão, número 4. O oblíquo O coloca-se proclítico antes do verbo nos períodos abaixo, exceto em. Esse tá sim, só prestar atenção que faz de boa. Vamos ver aqui, né? Deus o livre de um tropeço na prova. Então, aqui é uma oração optativa, tá? Quando a gente ler um enunciado, né, que indica ali um desejo, então o pronome ele vem antes do verbo, Deus o livre. Como o achou ontem, o como exerce valor, tem valor atrativo. Não quis o rapaz aqui, o mandei embora, não, porque veja só, nós temos a vírgula aqui, essa vírgula é que mata a charada, essa vírgula que nos salva, né? Se a gente não tivesse a vírgula aqui, a gente colocaria o pronome antes do verbo, né? Como nós temos a vírgula, mandei-o embora. Então, a letra C. Talvez o encontre na outra sala. Aqui também, o talvez é um advérbio, né, de dúvida, né? Ele, então, ele atrai o pronome antes aqui do verbo. Número 5. A colocação pronominal está correta em. Presta atenção, pessoal. A colocação pronominal está correta. É uma alternativa apenas que está correta. Entenderam, né? Então, qual é a alternativa correta? Olha, esse daí tá usando aí. Tem A, né, B, acho que vocês entenderam, né? Que D, E, D, Opa, vamos ver aqui, ó. É uma questão que iria, assim, ajudar no desempate, né? Na classificação. Faltou a letra C. Então, vamos ver aqui. Não queira-me mal, pois quero-lhe muito bem. Gente, não. Palavra de valor negativo. Ela tem valor atrativo. Então, não me queira mal. Pois é uma conjunção coordenativa. Então, tem valor atrativo. Então, não me queira mal, pois lhe quero muito bem. Então, nesses dois casos aqui, o lhe e o me precisam vir antes do verbo, tá? Me conte tudo o que se passou com você. Veja, aqui nós estamos iniciando, né? Iniciando o período com um pronome, tá errado.
Então, conte-me tudo o que se passou. Aqui está certo, ó. Tá? Então, aqui está errado. Mariquinha tinha casado-se. Errado. Porque o verbo, ele está no particípio. Então, se o verbo está no particípio, nós não podemos usar o pronome depois do verbo no particípio, tá? Faria-me um grande favor não me procurando mais. Pessoal, o verbo fazer está no futuro do pretérito. Então, o correto é far-me-ia. Far-me-ia um grande favor. Então, você não pode usar faria-me depois de verbo no futuro, tanto do presente quanto do pretérito, nós não usamos o pronome, tá? Não posso dizer-lhe que a amo, julgar-me-ia um tolo, é a letra E, é a correta. Tem gente que respondeu E aí, tá? Veja, aqui nós temos o posso dizer, vamos lembrar aqui da regra, tá? O posso dizer é uma locução verbal. Quando a gente tem locução verbal, ou você vai observar aqui, se a palavra tem valor atrativo, não. Eu posso usar o lhe antes do posso. Então, eu posso dizer, não lhe posso dizer. Ou então, com valor atrativo, a gente usa depois do último verbo aqui, dizer. Né? Do verbo no infinitivo na forma nominal. Então, a resposta correta é aqui, ó, julgar-me-ia. Julgaria é o verbo no futuro. Então, a gente vai usar a mesóclise aqui. Você vai fazer mesóclise, certo? Próxima questão. Assinale a alternativa incorreta. Agora, uma alternativa está incorreta. Esse daqui tá bem na cara, né? O deixei na biblioteca, então, começando o período com pronome, não pode. Tá? Então, a letra B é incorreta. Letra A, tá certa? Tá. Tratando-se de você. Letra C, ele pediu permissão para lhe falar ou para falar-lhe. Que aqui o para é uma preposição, tá? A preposição não tem valor atrativo. Vou levar-te ao museu. Aqui nós temos locução verbal, vou levar, né? Então, você pode tanto dizer vou te levar ou vou levar-te. Cumprimentou a todos, retirando-se em seguida, certo? Questão 7. Assinale a opção em que a próclise do pronome oblíquo é facultativa, segundo a norma culta. Facultativa seria o quê? Posso usar ou não, tá? Em qual caso que ela é facultativa? E aí? Aí tem dois. Se se empenhou na leitura, será recompensado. O primeiro se é uma conjunção subordinativa, adverbial, condicional, tá? Então, esse primeiro se aqui é uma conjunção condicional, certo? Lília, nós vamos ver, deixa eu chegar no período composto, tá? Aham, tá. Deixa quando a gente chegar, a gente já deve ser, você já estudou sim, período composto por subordinação. Ai, gente. Vamos ver aqui, vocês já marcaram? Letra D, letra E. Tá. Vamos ver. Veja, quando a opção em que a próclise do pronome é facultativa, significa que não existe palavra de valor atrativo, tá? Então, no primeiro caso, ninguém o convenceu a falar. Ninguém exerce valor atrativo. Então, ninguém aqui é um pronome indefinido. Ele tem valor atrativo. Quem me levará até a sala de vídeo? Aqui nós temos um pronome interrogativo. Também exerce valor atrativo. Então, a gente faz próclise aqui. É comum este amigo nos socorrer. Veja,
É comum este amigo, não tem nenhum elemento aqui de valor atrativo, tá? Então, a próclise, ela é facultativa, então a gente pode tanto dizer, é comum este amigo nos socorrer, ou é comum este amigo socorrer-nos, tá? Então, as duas formas estão ok, estão corretas. É a letra C, quem respondeu C acertou. Aham. Deus o abençoe, meu filho. Aqui é um enunciado, né, que exprime um desejo, né? Então, uma frase optativa. Então, a gente usa próclise. Se empenhou na leitura, será recompensado. Então, eu disse para vocês, o se aqui, ele exerce valor atrativo. Por quê? Porque ele é uma conjunção subordinativa, tá? Pronome mal colocado. Aqui, vamos por um. Pronome mal colocado. Não, tá certo, sem a hífen. E aí? Deu E? Uhum. Isso, vamos ver aqui, né? Na letra A, lá disseram-me, tá certo? Olha, veja, nós temos vírgula aqui, né? Então, se a gente tem a vírgula, o pronome vai ficar depois do verbo. Lá disseram-me, tá? Aqui me disseram. Então, veja, nós temos aqui, puxa, o pronome antes do verbo. Posso ir se, olha o se aqui novamente, né? Então, se é condicional, ele é uma conjunção subordinativa condicional. Se me convidar, então ele exerce, né? Ele tem valor atrativo sobre o pronome. Irei. Se, aqui mesma coisa, ó. Nós não temos se aqui, então esse se também vai atrair o pronome antes. Então, irei se me quiserem. É letra D. Tá? Irei se me quiserem. Estou pronto. Chamem-me, tá? Então, aqui também, olha, o me vem depois do verbo. Questão 9 agora. Colocação errada do pronome átono. Colocação errada. Esse aqui vocês já sabem, né? Tem um detalhe ali. Colocação errada do pronome. Isso, a vírgula, tá? Então, a vírgula, ela manda, né? Então, você não pode usar o pronome já depois da vírgula. Veja, ao ver-nos, cumprimentam-nos. Aqui, pessoal, eu posso colocar o nos antes também, né? Ao nos ver ou ao ver-nos, né? Cumprimentam-nos. Melhor até se me não falha a memória, tá certo? Porque você tem o se aqui que atrai. Se a memória não me falha, você tem um não aqui, né? Se a memória não me falha, também tá certo. Chegou-se a mim me cumprimentando. Veja que nós temos vírgula. Então, depois da vírgula, nós não usamos o pronome. Seguido de vírgula, né? O livro está com você. Entregue-mo, né? Esse mo aqui representa entregue o livro a mim. Então, ele representa o me e representa o, né? Livro. Representa o livro, tá? Questão 10. É inaceitável em relação à norma culta. Então, leiam todos os enunciados e marquem o que não está de acordo. Todas parecem certas? Aí a gente tem, pessoal, vamos ver aqui, ó. Veja. Pode considerar. Então, pode considerar é uma locução verbal. Quando a gente tem locução verbal, então a gente pode usar aqui, pode-se considerar. Então, o se, ele vem depois do primeiro verbo, tá? Pode-se considerar a Semana de Arte Moderna. Tudo bem. Quando a gente já usa o verbo no futuro, poderia. Então, a gente não pode usar o pronome depois de futuro.
né? Então, poderia se considerar está errado. Por que que a gente não pode? Por que que está errado? Porque o verbo aqui poderia estar no futuro do pretérito. Na letra C, pode-se considerar a semana, tá certo. Claro que preferencialmente, lá na regra diz, né, a regra diz que preferencialmente que o pronome esteja ligado por hífen ao verbo. Tudo bem, preferencialmente, não significa obrigatoriamente. Na letra D, o pronome ele pode vir depois do verbo no infinitivo. Então, pode considerar-se a Semana de Arte Moderna. E aqui, ó, poderia considerar-se, aí sim tá certo, porque o ser, ele não está depois do verbo no futuro, mas ele está depois do verbo no infinitivo, tá? Então, aqui está ok, certo? Eu vou colocar, entre parênteses, futuro do pretérito, do indicativo. O futuro do pretérito, nós não usamos o pronome depois de futuro, de verbo no futuro. Próxima questão. Observe os períodos abaixo e assinale a única alternativa errada quanto ao emprego do pronome oblíquo. Sim, daqui a pouquinho já vai liberar a lista, tá? Daqui a pouquinho a lista já é liberada. Só mais um tempinho. 8h30 já libera a lista, só espero, guarda um pouquinho. Vamos ver aqui. Vocês já marcaram essa? Tá, ok. Observe os períodos abaixo e assinale a única alternativa errada quanto ao emprego do pronome oblíquo. Pessoal, acerta essa daqui, por favor. Aí libera a lista. Se não acertar, a Vanusa não vai liberar, não. Não sou eu, é a Vanusa, tá? Presta atenção aí no verbo. Olha o verbo. Eles marcaram A e B, não é. Quando a gente tem essa expressão em se tratando, né? Você pode usar aqui o pronome antes, em se tratando, me falhou, em se tratando. Vendo-a entrar, Marcos partiu. Aqui a gente usa o pronome depois do verbo, tá certo? E aí, será que vocês chegaram à resposta? Quando me visitas, tá certo, tá? Ó, veja só, não sei se vocês estão lendo aqui direito. Assinale a única alternativa errada. Alternativa errada quanto ao emprego do pronome oblíquo. Quando me visitas, tá certo? Há pessoas que nos querem bem, tá certo aqui. A letra C, pessoal, tá errado, porque o verbo está no futuro do eu direi presente, eu direi pro dirás. Então, qual é a forma certa? Dir-lhe-ei, tá? Dir-lhe-ei tudo o que quiser. Então, essa é a forma correta, né? Verbo no futuro do presente. Próxima questão, 12. Assinale a alternativa em que a colocação pronominal não corresponde ao que preceitua a gramática. Vamos ver aí, assinale a alternativa em que a colocação pronominal não corresponde ao que preceitua a gramática. Marcaram letra D? Há muitas estrelas que nos atraem a atenção. Aqui tá certo, né? O que atrai o pronome antes do verbo, tá? Ah, tá ok, tá bem. Vocês não conseguem lembrar das regras, tudo bem, tá? É uma boa sugestão, vou fazer isso agora, tá? Opa, eu vou fazer isso, né? Porque se fica o exercício para o final, vocês ficam mais, se perde mais, tudo bem. Jamais dar-te-ia tantas explicações. Então, veja, jamais exerce valor atrativo, tá? Então, aqui o T tem que vir antes do verbo. Então, jamais te daria tantas explicações. A resposta é a letra B, tá? Letra B. Porque o jamais atrai o pronome antes, né? Jamais é uma palavra de valor negativo.
tá? Deixa eu fazer as outras, né? A este compete, em se tratando do corpo da pátria, revigorá-lo com o sangue do trabalho. Né? Então, em se tratando, tá certo. Não o realizaria, tá? Aqui, veja, o verbo não, a palavra não, né? Uma palavra de valor negativo, atrai o pronome antes do verbo, tá? Então, resposta letra B. Próximo, tá faltando só mais 3, tá? Assinale a opção em que há a colocação correta do pronome em relação à norma culta. Tá. Assinale a opção em que há colocação correta do pronome em relação à norma culta. Ou seja, o pronome está colocado corretamente, tá? Na letra A, não somente vi-me ameaçado, aqui nós temos não, tá? O não e o somente, nós temos dois, né? Na falta de um tem o outro. Então, não somente me vi. Então, o pronome, ele tem que vir antes do verbo, tá? Então, aqui não está correto. Na segunda, ó, tudo isto me abateu. Então, você tem tudo e você tem o tudo, né? Que é um pronome indefinido. Tudo me abateu, tá? Incorreto também. Como me achei o causador. Então, esse como vai atrair o me antes aqui do verbo. Incorreto. Não surgisse uma situação que... Aqui o que é um pronome relativo. Atrai o pronome antes, que me aterrou. Como atrai. Uma palavra do que então me dissesse, que está certo. Olha o que aqui, do que, né? Atrai, então, o pronome antes do verbo. Letra E é a correta, tá? Opção correta, colocação correta, certo? Assinale a opção em que a próclise atende às recomendações da norma culta. Tem uma só, tá? A próclise atende às recomendações. O que significa isso, né? Significa que há uma palavra de valor atrativo, que atrai a próclise. Isso. A letra E, oportunidades que, olha o que, atende às recomendações da norma culta, que se oferecem, tá? Nos outros casos, não é próclise, ó, continua nos enriquecendo, está se tornando, parecem se reduzir, devendo se enriquecer, né? Nesses casos aqui, a gente só intercalou o pronome. A próxima questão, assinale a opção em que a próclise do pronome oblíquo se é optativa, tá? Eu posso não usar próclise, é optativa. Tá? A próclise do pronome oblíquo se é a penúltima questão. Ó, vamos fazer assim, a gente vai marcar as palavras de valor atrativo, né? Deixa eu ver aqui que vocês já responderam essa. A partir do momento em que, veja só, em que se tornou. Então, aqui eu tenho o em que, tá? Então, ela não é optativa. Ela não é. Uma enorme parcela da população ativa, não. O não também não vai fazer, né? Ele não aliás, ele atrai próclise, então não é valor optativo. Ela não é optativa. E os poucos que se envolviam, poucos também, ó, atrai, aliás, desculpa, que se, é o que. Então, o que vai atrair o C. E as eleições se faziam, é a letra D. Não tem palavra de valor atrativo antes.
tá? E as eleições se faziam à base do porrete e da navalha. Então, eu posso tanto dizer, né? E as eleições faziam-se, né? Ou se faziam. Então, nesse caso, a próclise, ela é optativa, tá? É fácil concluir que o que ele atrai a próclise, tá? Em que se faziam. Não, e as eleições se faziam, tá? Aqui é se faziam, não tem o que, não. Então, ela é de valor optativo, não tem que, e as eleições se faziam. E a última questão. Assinale a alternativa em que ocorre erro de colocação pronominal. Fiquem tranquilos, pessoal, nós vamos fazer mais exercício, tá? Se acalmem. Se acalmem, a gente vai trabalhar com outros exercícios também. Não é essa parte de colocação pronominal, ela não é fácil. Nós vamos ainda, num próximo curso, não no mês que vem, tá? Mas no próximo curso, até o final do ano, a gente vai voltar a esse conteúdo aqui, tá bom? Então, fiquem tranquilos em relação a isso. Isso, veja bem, aqui vocês já mataram a charada, né? A alternativa em que ocorre erro de colocação é onde está a vírgula, né? Então, depois de vírgula, já pensa assim, depois de vírgula eu não posso usar pronome. Então, a letra E. Hoje se arrepende do que faz, né? Então, aqui tem a vírgula depois do hoje, né? Então, jamais eu posso usar o C, né? O pronome, certo? Vamos fazer assim, vamos descansar. Hoje o conteúdo ele foi bastante extenso, né? E amanhã a gente vai continuar o estudo do pronome, certo? Amanhã nós vamos trabalhar com pronome relativo, a gente não vai ficar batendo assim na mesma tecla, né? E vamos amanhã fazer bastante atividade, tá? Outras atividades em relação ao pronome, tá? E a gente trabalha um pouco com pronome relativo. Tá, jóia? Fiquem tranquilos e se acalmem que a gente, aos poucos, vocês vão entendendo, a gente vai discutindo os conteúdos, tá bom? Então, eu desejo para vocês uma boa noite, um bom descanso, até amanhã. Amanhã nós temos, né, a última live da semana, né, para quem está fazendo português só, né, quem fez matemática, quem está fazendo matemática foi ontem, né, segunda e terça. Bem, então, um ótimo descanso para vocês.